Pessoal, tudo bem? Essa então é a segunda parte da 11ª aula do nosso curso, do nosso pior curso de algoritmos de programação do universo, né? Como eu falei no final da parte anterior, agora a parte de aplicação, eu vou implementar com vocês. Seria o exercício 6.2, que é do capítulo anterior do livro, só que usando função. Eu vou criar uma função que desenha polígonos regulares. Então lá na Arraylib, quando a gente usa Arraylib, se vocês, quem se interessou, deve ter dado uma explorada aqui na documentação, entre aspas, dela, né? A gente tem uma série de funções para desenhar polígonos, desenhar formas, na verdade, né? Então tem drawline V, drawline X, tem várias aqui que a gente ainda não usou, porque a gente ainda não sabe como que usa, e depois quando a gente for mexer com os jogos, depois que a gente vê um tópico chamado structs, as estruturas em C, aí eu vou conseguir explorar bem mais a API aqui e fazer coisas mais elaboradas com vocês. Por enquanto a gente está meio tateando ainda, mesmo com as coisinhas que vocês fizeram, que já tem uma coisa ou outra bem legalzinha, a gente ainda está meio que tateando, né? Então, por exemplo, você tem a função para desenhar círculo, que a gente usou no desenho do olho, lembra no exemplo do olhinho da aula anterior? Desenhar elipse, desenhar retângulo, que eu já mostrei, desenhar triângulo, e tem a função para desenhar polígonos, onde você passa o centro do polígono aqui como um vector 2, depois a gente fala sobre isso, a quantidade de lados, o raio, a rotação e a cor. Aí a gente vai replicar isso, a gente vai implementar algo parecido hoje, tá bem? A gente vai fazer a nossa função de desenhar polígono que vocês fizeram ou deveriam ter feito, quem fez exercício criativo desse capítulo, a gente vai transformar em função. É um exercício um pouquinho mais difícil, né? Assim, sai um pouco do padrão do arroz com feijão da programação, meio que da. Eu costumo criticar muitos outros, né? Pode me criticar também, mas meio da mediocridade dos exercícios que a gente faz, né? Que são exercícios bem simples, aqui eu tenho que pensar um pouquinho mais. Mas enfim, vamos lá. Vamos pensar aqui como que a gente faria para desenhar um polígono. São polígonos regulares, a gente vai ter um raio para desenhar, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Enfim, vamos lá. Ontem, na hora que a gente estava falando do olho, a gente vai usar algo parecido aqui. Vocês lembram que para o olhinho, então imagina que aqui é o olho. Para o olho seguir o ponteiro do mouse, então imagina que aqui é a íris e o ponteiro do mouse esteja aqui, a gente tinha que saber o ângulo relativo aqui na horizontal, esse ângulo aqui, ó, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder rotacionar isso aqui, gerar o cateto oposto e o cateto adjacente, dada uma distância, que era a distância do centro do olho até o centro da íris, dada essa distância, eu queria saber a variação em x e em y, ou seja, o cateto, gerar o cateto do triângulo retângulo, usando o ângulo. Essa medida, essa coordenada, onde eu tenho o ângulo e eu tenho esse tamanho, essa magnitude, vou chamar de magnitude, vamos chamar de distância, acho que é melhor. Esse ângulo, essa distância, é chamada de coordenada polar. Então a gente tem a coordenada cartesiana, que é x e y, e a gente tem a coordenada polar, que é um ângulo, vou chamar de ângulo θ aqui, e uma distância. O que a gente vai ter que fazer agora? Para desenhar um polígono, a gente vai precisar dessa ideia de coordenada polar. Por quê? Imagina só. Imagina que eu vou desenhar. Vou dar o exemplo do pentágono, tá? Eu vou, inclusive, vou usar um pentágono aqui. Já está aqui com o pentágono. A gente vai desenhar algo assim, ó. Inclusive, aqui nesse meu programa de desenho, eu utilizo esse algoritmo, tá? Esse algoritmo que a gente vai ver. Deixa eu tentar. Deixa eu criar uma tela nova aqui, que é o centro. Tentar fazer ele num tamanho legal aqui, ó. Tentar aí, ficou bom, né? Qual que é a nossa ideia? Imagine então que a gente vai fazer esse desenho. Aqui é o centro. Aqui é o centro. Vamos pôr aquela nossa linha horizontal aqui de novo, igual a gente fez com o exemplo do olho. O centro aqui, ó. Então isso aqui é uma linha só, tá? Tem esse pontinho aqui, não. Vou pôr mais ou menos em cima aqui. Pronto.
que a gente vai fazer? Dada essa distância do centro, porque você viu lá, a função ela vai ter que ter, você tem que ter um raio para desenhar o teu polígono, né? O raio seria o raio da circunferência onde ele está inscrito, né? Aqui eu não vou conseguir fazer o desenho, seria mais fácil ter feito a circunferência e depois o polígono em cima. Mas enfim, vai dar para você entender o que eu estou querendo dizer. Essa distância do centro até esse vértice aqui é o raio dessa circunferência. Imagine então que esse polígono está inscrito na circunferência. Ou seja, cada vértice dele coincide com um ponto na circunferência. Tudo bem? O que eu preciso fazer? Esse ponto aqui, do primeiro vértice, do meu primeiro vértice, eu vou encontrar ele da mesma forma que eu encontro o segundo ponto, o terceiro ponto, o quarto ponto e o quinto ponto. Que é o quê? Sabendo a distância e eu calculando, aqui é trivial, porque a gente já é a distância, a variação daqui para cá. Só que eu preciso saber também o y. Aqui o y é zero, mas a gente precisa generalizar para que essa conta funcione para tudo. Aqui seria um ângulo zero. Esse segmento de reta aqui, ó, ele está coincidindo com essa reta horizontal. Então tem o ângulo zero, certo? Ou ângulo 360. Uma volta também daria aqui. Né? Então, meu y, nesse caso aqui, é zero a variação em y, mas eu tenho a variação em x, que é o tamanho. Só que na hora que eu aumento esse ângulo, com a linha aqui de novo, e eu for desenhar isso aqui, eu preciso desse outro vértice aqui, eu vou ter um ângulo aqui, ó, θ. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Na hora que eu for fazer o meu outro vértice, que eu vou descobrir, vou pôr de outra cor aqui, gente, espera aí. Só para ficar claro o que eu estou fazendo. Na hora que eu pego o meu próximo vértice, que é esse aqui, que eu preciso, que é essa linha aqui, eu tenho outro ângulo. E esse ângulo aqui agora, ele é 2θ, certo? O próximo é 3θ, o próximo é 4θ. Ou seja, dado que esse polígono aqui, a quantidade de lados dele é 5, porque ele é um pentágono, cada variação de ângulo aqui é 360, que é uma volta, dividido por 5. Então, 360 dividido por 5 é o tanto que eu tenho que andar para eu pegar o próximo ângulo. Depois o próximo é o anterior mais esse, depois de novo, depois de novo. Dada a distância que eu tenho, que é a distância do raio, e dado o ângulo que eu tenho, eu consigo calcular a coordenada polar e aí eu somo com a posição onde está o centro do meu polígono. Entenderam mais ou menos a ideia? Vamos ver como faz? Vou fazer. Você vai baixar o template para exercício criativo de novo, que é o que vocês já fizeram, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu já tenho ele aqui, né? Eu vou descompactar ele de novo. Depois eu coloco lá no material para vocês a solução, tá? Polígono com função. Não vou pôr acento aqui não, tá? Polígono com função. Então vamos lá? Vamos no main. O que eu quero fazer? Vou tirar o lado ali, aumentar um pouquinho o código. Aqui, primeira coisa, eu vou precisar da math.h. O que eu vou declarar aqui? Uma função void, que ela vai chamar desenhar polígono. Essa função desenhar polígono, eu vou passar alguns parâmetros para ela. Quais parâmetros? X e y. O x e o y são o x do centro e o y do centro, certo? O raio, que é a distância do centro até um ponto. Antes do raio, eu vou passar lados e o raio, certo? Vou deixar tudo como inteiro, tá? Porque as coordenadas são inteiras mesmo. Talvez, né, para a gente ter os pontos lá, a gente vai ter pontos que em float, mas aí vai ter que virar inteiro para ser aonde que pixel que tá, né? Porque não tem meio pixel, né, normalmente, né? Então, int x, int y, quantidade de lados, o raio e uma cor.
A cor na ArrayLib, o tipo é color, tá? Então, em vez de ser int, float, ball, é color com C maiúsculo. Eu vou chamar de cor, vou pôr ponto e vírgula aqui. Isso aqui é o suficiente para a gente desenhar o nosso polígono. Lá depois do main, eu vou pôr a implementação da função. Por enquanto, eu só vou mandar desenhar uma linha do x e y a x mais 100, y mais 100 de uma cor, que é a cor que eu estou passando como parâmetro. Tudo bem? Olha lá, estou usando a cor aqui. E aqui no main, eu vou chamar a minha função desenhar polígono, que é o que eu estou criando. Qual ponto? Vamos pegar o centro da tela. Então, int xc get screen width por 2 e y centro get screen height dividido por 2. X centro, y centro e y centro. Quantidade de lados, eu vou pôr 5 já, a gente não está usando, né? Mas eu vou pôr 5. O raio eu vou pôr 100. A cor vou passar preto por enquanto. Vou rodar para eu ajustar o tamanho da tela. Agora minha tela vai ser 800 por 800. Vou chamar de polígonos. E aqui eu vou atualizar o comentário para bater com o que eu estou fazendo, para ficar claro para vocês. É isso, salvei. Vou rodar. Lembra que agora o rodar não é pelo play, né? Pelo build. Rodei. Vou ajustar aqui no meu OBS o tamanho da tela para ficar legal e para vocês enxergarem. E é isso. A minha função desenhar polígono, por enquanto, só está fazendo o desenho disso aqui. É isso? Desenho dessa linha aqui, onde eu somei 100 no x, 100 no y, e eu estou partindo do centro. Agora a gente vai pensar no desenho do polígono. Muito bem. O que eu vou precisar? A minha distância, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a seguinte. A quantidade de... A gente precisa saber qual que é o ângulo interno que a gente vai precisar ir somando para a gente desenhar as próximas partes do polígono. Isso aqui, ó. A medida desse ângulo aqui, qual que é? Porque depois eu vou precisar 2 vezes dele, 3 vezes dele, 4 vezes dele. Qual que é a medida desse ângulo? Eu vou chamar ela de... e eu vou usar como float. Vou chamar de ângulo. Ângulo. Não, vamos chamar de ângulo base. Ângulo interno. Ângulo interno. Certo? Cada fatia. A gente enxergar ele como uma pizza, né? De 5 pedaços. O ângulo interno. Tá. Quanto que é o ângulo interno? É 360. Opa, igual. 360. Vou pôr com um zero para falar que é float. O ideal seria até pôr um F depois, mas vou deixar assim mesmo para não dificultar para vocês. Dividido pela quantidade de lados. Então, se eu tiver 3 lados, que é um triângulo, cada ângulo interno deles vai ser de 120 graus. Não é isso? É isso. Se for um quadrado, cada ângulo interno, 90 graus. Se for um pentágono, que é o nosso exemplo, é 360 dividido por 5, que vai dar... Eu ia falar 120? Não, 120 não. Nossa, muito menos que 120, né? 360 por 5 vai dar 72. 72. E assim por diante, tá? Dois lados não faz sentido. Nenhum lado, nem zero lado. Tudo bem? Mas vamos deixar assim por enquanto, depois a gente põe uma validaçãozinha aqui se for o caso. Muito bem, eu tenho o ângulo interno. Agora, é o seguinte, eu preciso descobrir quais são os vértices, quais os pontos que a gente precisa ver. Só que eu tenho 5 pontos, não é isso? Que é a quantidade de lados. Então, eu vou fazer um for aqui agora, onde eu vou variar o i de 0 até a quantidade de lados, ou seja, o meu primeiro i, eu estou calculando o meu primeiro vértice, o segundo i, o segundo vértice, o terceiro, o quarto vértice, o terceiro vértice e assim por diante. Tá? Então, cada vez que eu entrar no for, eu estou calculando a posição de um vértice novo. Então, eu vou chamar de xv
Onde que é o ponto do primeiro vértice? Se eu volto aqui para o meu desenho, eu estou tentando encontrar isso aqui, ó. Vou pôr o verde aqui de novo. Quero encontrar isso aqui. Então, eu não sei porque está dando esse trimelique aqui, ó. Depois eu vou dar uma olhada no meu programa aqui. Eu nunca tinha percebido esse comportamento aqui, ó. Não deveria aparecer isso aqui, não. Depois eu vou dar uma olhada. Esse ponto aqui, fica mais claro a gente enxergar, eu acredito, se a gente for pensar no azul. Vou explicar com base no azul, tá? Lembra que a gente tem a distância e a gente tem o ângulo? Eu quero saber dessa distância, que é a hipotenusa de um triângulo retângulo, e com esse ângulo, qual que é o valor do cateto adjacente ao ângulo e qual que é o valor, qual que é o tamanho, né? Não o valor, qual que é o tamanho do cateto oposto. Para eu saber o valor do cateto adjacente, é só eu multiplicar esse tamanho, essa distância, pelo seno do pelo cosseno, desculpa, do ângulo. E para eu saber o tamanho do cateto oposto, é só eu multiplicar essa distância pelo seno, aí sim, seno, né? Eu falei seno anteriormente, não, mas aí sim, o seno do ângulo. Aí eu vou obter esse cateto. Só que eu obtenho ele como se eu tivesse na coordenada, na coordenada na origem, no zero. Aí eu preciso somar o centro. Então, sabendo que eu preciso somar o centro, eu vou pegar aqui o XC, o X, desculpa, que é o centro do polígono, onde eu vou desenhar ele, e somar, a minha distância é o raio, concordam? Raio vezes quem? Aqui como é X, é o cosseno, eu vou usar o cosF, tá certo? O cosseno. Aí tem que tomar cuidado com uma outra coisa. Esse ângulo interno aqui, 360 dividido por lados, é o ângulo em grau. Só que a função cosseno da linguagem C recebe isso aqui em radianos. Então, ao invés de eu fazer 360 dividido por lado, eu vou fazer π dividido pela quantidade de lados. Certo? Essa aqui é um ângulo interno de cada vez. Certo? Então, isso aqui... Ah, e uma outra coisa. Ângulo atual, inicialmente, eu vou calcular o meu primeiro vértice como o meu ângulo fosse zero. Eu não tenho nada ainda. Depois, a cada vez que eu vou pegando meus próximos lados, acho que está dando para ver meu dedo aqui, né? Eu vou fazendo o quê? Eu vou somando esse ângulo interno. Então, inicialmente, eu tenho raio vezes, o ângulo atual. Lembrando que a gente está medindo aqui em radianos. Ah, outra coisa, não é π, é 2 vezes π dividido por lado, porque π é só meia volta, não é isso? Eu quero 2π. 2π que é a volta inteira, dividido pela quantidade de lados. Então, ângulo atual. Agora, o YV, o Y do vértice que eu estou calculando, é o Y que eu estou no momento, mais o raio vezes seno de um float do ângulo atual. E agora o meu ângulo atual tem que ser incrementado no ângulo interno, porque eu preciso aumentando. Então, ângulo atual mais igual ângulo interno. Antes da gente desenhar o polígono, eu vou usar aqui da API da Raylib, eu vou desenhar um círculo na posição XV, YV, XV, YV, um raio 10 e a cor que eu estou passando. Tudo bem? E aí eu tiro esse drawline daqui. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, o que desenhou? 5 pontos. Esse ponto é quando o ângulo é zero. Esse ponto aqui é o próximo ângulo, então eu estou somando com 1/5, que seria 72 graus, ou essa medida em radianos. Depois somando o ângulo de novo, gerando o outro vértice, depois o outro vértice, depois o outro vértice. O que está faltando fazer aqui? Só fazer o desenho de um ponto até o outro. Entenderam a ideia? Tá. Vamos agora fazer o seguinte. Como que a gente vai fazer isso? Bem, para eu começar o desenho, eu preciso de 2 vértices.
Quando eu estou na primeira iteração do for, eu tenho um vértice só. Na próxima iteração do for, eu tenho o segundo vértice. Na próxima, eu tenho o terceiro. Na próxima, eu tenho o quarto e assim por diante. Bem, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou declarar duas variáveis. São inteiras. Que eu vou chamar de x anterior, eu vou pôr igual a zero. E y anterior, que eu vou pôr igual a zero também. Certo? Quando eu estou na primeira iteração, eu só vou ter um vértice, eu não tenho o segundo ainda. Concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou calcular. Depois que eu calculo, vou tirar esse daqui. Depois que eu calculo eles, para a próxima iteração, eu vou ter que saber quem que foi o x e o y anteriores, do vértice anterior. Então, eu vou guardar no x ante o xv e no y ante eu vou guardar o yv. Agora, olha só. Se o i for diferente de zero, se o i é diferente de zero, quer dizer que eu ainda não calculei dois vértices. Quer dizer que eu calculei. Quer dizer, desculpa. Se o i for diferente de zero, quer dizer que eu já tenho o vértice anterior. Concordam? E antes disso aqui acontecer, o x ante e o y ante estão guardando a posição do vértice anterior, porque agora eu já tenho o cálculo do vértice novo aqui. É isso? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, agora, eu faço um draw line de quem? Do x ante, y ante e de quem? Até onde, né? Do xv, yv e da cor que eu estou passando como parâmetro. Vamos testar? Olha lá. Só que ainda falta fechar. Não é isso? Mas já a gente resolve isso. Tá dando para ver aí? Tá, né? Então, ou seja, quando eu calculo o valor desse vértice aqui, eu ainda não tenho nenhum anterior a ele. Então, eu não consigo desenhar uma linha ainda. Na próxima iteração, eu já guardei o x anterior e o y anterior. Então, na hora que eu calculo esse cara aqui, que o meu i é diferente de 1, deixa eu movimentar aqui um pouquinho para a direita. E deixa eu movimentar a minha janela um pouquinho para a direita. Quando eu chego nesse cara aqui, eu calculo o xv e yv dele. Estão vendo o meu mouse lá? Ó? Eu calculo o xv e yv. Só que na variável x ante e y ante, eu tenho o valor do vértice anterior, desse vértice aqui. Então, ou seja, então, quando o i for diferente de zero, eu consigo desenhar do x ante, y ante, até o xv e yv, que é o próximo vértice que eu calculei. E assim sucessivamente. Então, eu consigo fazer esse processo. O que está faltando fazer agora? É só fechar o polígono. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar, eu tenho que guardar o valor do primeiro vértice. Então, aqui agora eu vou ter mais duas variáveis, que eu vou chamar de xin igual a zero, int yin igual a zero. E agora, eu faço o seguinte. Se i é igual a zero, xin é igual a xv, yin igual a yv. Caso contrário, ou seja, se o i é diferente de zero, eu faço o desenho da linha. Certo? Tudo bem? Vamos ver se ainda não vai fechar o polígono, tá? Rodei. Tal. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que variar isso aqui, ó. Tudo bem? Dá para fazer de algumas formas. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui dentro do else, eu vou colocar explicitamente o seguinte. Se i for igual a lados menos 1, quer dizer que eu estou no último vértice. Caso contrário, quer dizer que eu estou nos vértices do meio. Eu desenho assim. Aqui, eu desenho y ante até x y. Vamos ver se resolve. Opa! Não, senhor. Guardei, tal. X ante, y. Vamos ver. Opa!
X tá errado. Vamos pensar. Se eu tiver no último, então o que eu vou ter que fazer, na verdade? Eu vou ter que rodar esse processo aqui para a quantidade de lados, porque vocês estão vendo o que está acontecendo? Se eu faço só, se eu comentar isso aqui, ó, ele não está desenhando esse cara aqui, ó, né? Que seria essa situação aqui. Está faltando um, né? Então, o que eu tenho que fazer? Vamos parar para pensar. Se eu olho uma outra opção, que eu acho que ficaria até mais didático para vocês entenderem. A gente não vai criar, olha só, melhor assim, para não gerar confusão. A gente não vai criar 5 vértices, é isso? Ah, mas a gente vai ter um outro problema aqui que eu não vou conseguir fazer com o que vocês sabem até agora. Então vamos fazer o seguinte, porque a gente teria que usar a rede de tamanho variado aqui, não vai ficar legal, tá? Vamos continuar nessa ideia aqui de calcular o posicionamento dessa forma. Vamos pôr o else aqui do jeito que está. Vamos fazer. Olha lá, continua desenhando. Aqui, quando eu faço isso aqui, deixa eu pensar. Esse vértice aqui, vamos ver qual que é ele. É bom que como eu falei para vocês, eu vou fazendo sempre no improviso, tá? Vamos ver qual que é o vértice que está gerando aqui. Vamos ver se é o primeiro mesmo. Olha lá, é o primeiro. Para eu desenhar ele, para eu fazer esse desenho, quer ver? Eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar se eu fazer isso aqui, ó. Xante. Vocês vão ver agora que a parte que vai estar faltando não é mais aquela primeira, vai ser a última. Ah, não, continua a mesma coisa? Não, faz sentido, né? Porque agora a gente está desenhando. Vamos colocar esses vértices aqui de outra cor. Vamos colocar azul. Opa! Cor. Vamos desenhar outro vértice aqui. Cor de azul. Olha lá. Tá. Essa aqui é a primeira linha que a gente está desenhando. Essa aqui é a primeira linha. Essa aqui é a primeira, né? Então, eu desenho a linha, depois eu desenho o vértice, então por isso que ele está por cima. Só que olha só que interessante, né? A gente está fazendo esse processo aqui, e eu, na verdade, eu estou pensando nele ao contrário. Na verdade, o processo ele está vindo, eu estou falando que ele está fazendo assim, ele não está fazendo no sentido anti-horário, ele está fazendo no sentido horário. Tá? Ele está fazendo no sentido horário. Então, meu primeiro desenho é a minha interpretação que está errada. Por isso que eu estou sofrendo aqui. O meu primeiro desenho é esse, ó. É esse. Certo? Meu primeiro desenho é esse. Então, uma iteração para formar esse cara. Certo? Aí, eu desenho a linha na próxima e esse. Desenho a linha próxima nesse. Linha próxima nesse. Linha próxima nesse. O que eu quero fazer agora, eu teria que ter mais uma iteração, rodar mais uma vez para fazer esse desenho aqui. Seria uma forma de resolver. Então, se eu aumentar aqui a quantidade de vezes que eu rodo o algoritmo, vou rodar ele uma vez a mais, vocês vão ver agora que vai fechar. Olha lá, fechou. Por quê? Eu desenhei esse primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E está resolvido. Então, facilitou, né? Eu não preciso desse inicial aqui. Eu pouparia uma rodada aqui no for, né? Se eu fizesse dessa forma. Então, aqui agora, eu simplesmente volto para o que eu estava. Acho que ficou até mais fácil de entender, né? Tiro esse desenho aqui do vértice, que eu não preciso mais. E agora sim, eu tenho o polígono. Vocês viram só? Eu estava interpretando errado. Eu estava pensando que o desenho estava. Que eu estou somando o ângulo, ele estava fazendo assim. Na verdade, ele está indo no sentido horário. Perdão, tá bom, gente? É que a gente acaba confundindo. Na matemática, a gente vai no anti-horário. Aqui, vai no horário porque o y é invertido. Né? O y aqui ele cresce para baixo. Então, ele vai no anti-horário. Tudo bem? Olha lá, desenhou o pentágono, né? Vamos ver se a gente mudar o parâmetro aqui funciona. Vamos trocar a cor. Vamos pôr blue. Blue. O 4. 4 agora ele vai desenhar um quadrado, assim. Triângulo. 3.
Olha lá. Vamos ver o 2, o que acontece? Desenha só uma linha. 1, vai desenhar nada. Não vai dar erro, mas não faz nada. Certo? 0, também. Vai dar erro. Negativo também não vai acontecer nada. Tá bom? Então eu vou deixar o 5 aqui. Agora, se a gente fosse fazer esse exercício aqui, ó, né? A gente só ia alterando as cores. É isso? Poderia fazer algo assim, ó. Tá tudo declarado aqui, tá? Mas o ideal seria declarar fora, mas eu vou colocar aqui só para a gente enxergar. Cores. São quantos? 1, 2, 3, são 7, né? 7. Vou inicializar todo mundo aqui. Vermelho. É o Vlava Ave, né? Já assistiram o Mundo de Bigman? Vlava Ave. É vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, vou pôr um azul escuro, e violeta. Tem a cor violeta aqui. Olha lá. Vermelho, laranja, amarelo, VLA, verde, azul, anil, VAA e o V de violeta. Vlava Ave. Tem um personagem no mundo de Bigman que chama Vlava Ave, é ele vestido de arco-íris. É super engraçado, né? E aqui a gente faz um for, int igual a 0. I menor que... menor que 7, né? É igual a H agora, não. Aqui. Ah, não, peraí. Pode ser. Quantidade de lados é 3 mais i, né? Porque eu tenho triângulo com 0 é o triângulo, assim. E a cor aqui é o cores i. Olha lá. Bonitinho, né? Vamos aumentar o raio. Vou pôr 200 de raio. Olha lá. Tem a função sendo invocada e fazendo o desenho. Está igual aqui, né? Acho que aqui no exercício, no exercício eu vario também o raio, né? Os raios ele vai aumentando, né? Para dar uma diferenciazinha aqui. Vamos fazer igual aqui, ó. Aqui a gente pode somar 10 vezes i. Cada um vai ter uma variação de 10 pixels. Olha lá. Ficou parecido com o que está no exercício. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Fizemos então uma função que desenha um polígono, passando a gente só desenha o contorno, né? Para pintar aí seria um probleminha um pouco maior, tá? Aí é mais fácil usar a biblioteca do que a gente implementar um algoritmo de pintura aqui, tá? Tem como fazer? Tem como fazer, mas a gente não vai fazer isso não, tá bom? Que aí fica muito avançado porque a gente tá, qual que é a proposta aqui do curso, tá? Mas tem algoritmo para fazer isso. Afinal de contas é feito, né? Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado novamente. Espero que esteja sendo útil, que vocês estejam aproveitando o curso. E vamos que vamos. Próxima aula, ponteiros. Tudo bem? Falou, valeu e até mais.